O saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Cora Coralina. Reflitam sobre isto. Associação série de bombas. A instalação da figura deve atender um tanque de processo e a pressão na entrada desse tanque, deve ser igual a 1,5 kgf por centímetro quadrado se o escoamento for por gravidade. G2 fechado. A bomba H50C com diâmetro de rotor igual a 214 mm será acionada sempre que o processo exigir uma pressão de 3,5 kgf por centímetro quadrado. G1 fechado. Pede-se a equação da CCI para as duas possibilidades mencionadas acima. Item B, o ponto de trabalho para as possibilidades de funcionamento da instalação. Nota: tubulação de 3 polegadas, espessura 40. Tubulação de 2 polegadas, espessura 40. Massa específica d'água, 997,8 kg por metro cúbico. Analisando o funcionamento com a bomba e refletindo sobre o funcionamento na casa de máquinas. Então nós temos, nessa situação, G1 fechado. E aqui nós estamos com a casa de máquina. Vamos olhar dentro dessa casa de máquina. Então nós teríamos a possibilidade de alimentação em vermelho aqui. Então nós teríamos a válvula 4, a válvula 7, a válvula 5 e a válvula 6 fechadas. A válvula 1, 2 e 3 abertas. Nessa situação, nós teríamos um T de saída lateral da tupi, B, um joelho fêmea de 90 graus da tupi, C, D, H, registro ou válvulas gavetas da MIPEL, E, válvula de retenção com portinhola da MIPEL, F, curva fêmea de 90 graus da tupi, G e I, T's de passagem direta da tupi. Com essas informações, nós iríamos nos catálogos e obteríamos os comprimentos equivalentes. Então, aqui nós temos a singularidade, o seu diâmetro nominal e o comprimento equivalente dela, sempre em metros. Com isso, eu vou tirar o comprimento da tubulação nesse circuito em vermelho é igual a 5,5 metros e que a somatória dos comprimentos equivalentes nessa situação é 16,61 metros. Vamos ver outra possibilidade. Agora nós vamos fechar a válvula 1, 2, 7 e 3. E vamos abrir as válvulas 4, 5, 6. Aí nós temos o escoamento nesse trecho em azul. Novamente, nós vamos ter as singularidades T e K, T de passagem direta. P, nós temos um joelho fêmea de 90 graus. J, M e N, J, M e N, registro ou válvulas gaveta da MIPEL. O, uma válvula de retenção de portinhola da MIPEL. O nosso L, uma curva fêmea de 90 graus da tupi. O nosso Q, um T de passagem de lado. Com essas informações, novamente nos catálogos da tupi e da MIPEL, obteríamos para cada um deles, com o diâmetro nominal, os comprimentos equivalentes. Novamente, nós teríamos um comprimento de tubulação igual a 5,5 metros e a somatória dos L's equivalente igual a 16,61 metros. Importante. Em relação à casa de máquina, as duas possibilidades são idênticas, pois em ambas se tem o mesmo comprimento total de tubulação e a mesma somatória de comprimentos equivalentes. Então aqui nós teríamos a primeira possibilidade em vermelho, a segunda possibilidade em azul. Você saberia explicar a importância mencionada no slide anterior? Por que eu devo ter o mesmo comprimento de tubo e a mesma somatória de comprimentos equivalentes? Seria para manter a vazão, ou seja, o ponto de trabalho, quando uma delas parasse e a outra a substituísse. Perfeito, isso mesmo. Agora, vamos a um problema. Após a escolha da bomba e a sua instalação na casa de máquina, vídeo figura, ao ligá-la para atender a pressão em igual a 3,5 kgf por centímetro quadrado, constatou-se que a mesma não bombeava água. Mesmo depois de rever todos os procedimentos de instalação
execução, o problema persistia. Foi então convocado o engenheiro projetista, que, em poder da curva da bomba comprada, que por demora de execução do projeto não poderia ser mais trocada, e a CCI constatou a situação mostrada pelo diagrama do próximo slide. Então já vimos o detalhe da casa de máquina, onde as ligações isoladas possíveis e bomba foram apresentadas. Então nós tínhamos essa situação. Nós temos os dados da bomba escolhida. Nós temos aqui a vazão em metro cúbico por hora, a sua carga manométrica em metro e o rendimento em porcentagem. Ora, esse 214 é o diâmetro do rotor da bomba que foi selecionado. Dados para construir as curvas. Então aqui nós temos os dados da bomba, temos os coeficientes de perda de carga distribuída para 3 polegadas e para 2 polegadas, que foram obtidas em função do material ser de aço. Então eu tenho a rugosidade equivalente e eu tenho a vazão. Tenho também a massa específica da água, o que me indica a sua temperatura. Dessa maneira eu pude obter na web, na nossa planilha do Excel, através da fórmula de Churchill, os coeficientes de perda de carga distribuída. Dessa maneira, nós temos a carga que o sistema necessita ter para ter a vazão. Então, no caso da vazão zero, que seria a nossa carga estática, eu teria que ter 27,1 metros. No caso da vazão ser 5 metros cúbicos por hora, eu necessitaria de uma carga de 27,6 metros, e assim por diante. Em função disto, as curvas foram levantadas. Então nós temos em azul a curva da bomba, onde o seu ponto de Chutoff é 17,2. Em laranja, com a equação em vermelho, nós temos a curva do rendimento em função da vazão. Novamente, aqui é vazão ao quadrado, esse 2 aqui é ao quadrado, esse 2 aqui é ao quadrado. E em verde, nós temos a equação da TCI. Observe, o meu HB da bomba seria menos 0,0076 Q ao quadrado, esse 2 está ao quadrado, mais 0,097,8 Q, mais 17,2. Com R ao quadrado, 0,994. O meu rendimento, menos 0,081 Q ao quadrado, mais 4,4833 Q, menos 2,3929. E aqui a nossa curva. E aí, turma, como resolver este problema? Solução possível: associar as bombas em série. Possibilidades: succiono, passo por uma bomba, ela recebe carga, é direcionado para a segunda bomba, acrescenta-se a carga. Segunda possibilidade: sai do reservatório, passa pela bomba, passa pela bomba. Terceira possibilidade é aquela que nós vimos. Nós vamos fechar agora a válvula 4 e vamos fechar a válvula 3. Vamos abrir a válvula 1, a válvula 2, a válvula 7, 5 e 6. Então eu tenho esse trajeto em azul aqui, tendo a associação em série das bombas. Considerando os esquemas anteriores, é fácil observar que eu tenho esse escoamento. Passo pela bomba 1, passo pela bomba 2 e aí eu vou alimentar o resto. O líquido passará pela primeira bomba e vai receber uma certa carga manométrica. Passa pela segunda, recebe uma nova carga manométrica. Porém, a vazão que passa pelas duas bombas é precisamente a mesma. Conclusão: quando associamos duas ou mais bombas em série para uma mesma vazão, a carga manométrica será obtida pela soma das cargas manométricas fornecidas por cada bomba. Portanto, para se obter a curva característica resultante de duas bombas em séries iguais ou diferentes, basta somar as alturas ou as cargas manométricas totais correspondente ao mesmo valor de vazão. Vamos ver isso no gráfico. Então, associando bombas iguais, nós teríamos essa situação. Bomba com uma vazão Q, eu tenho uma carga manométrica H. Se eu associar para essa vazão Q, eu passo a ter uma carga manométrica 2H. Com Q1, eu tenho uma carga manométrica H1. Se eu associar em série, eu passo a ter 2H1. Q2, eu tenho um H2. Se eu associo em série, eu passo a ter 2H2. Tenho um H3 com Q3. Em série, passo a ter 2H3. Importante observar que elas vão acabar no mesmo ponto aqui. Ora, e se eu tiver bombas diferentes? Não tem problema. Para a mesma vazão, eu tenho H e tenho H'. Vou somar H com H' na mesma vazão. Com Q1,
eu tenho H1 e tenho H1'. Vou somar com a mesma vazão, H1 mais H1'. Assim eu obtenho a associação em série de bombas diferentes. Único cuidado, verificar se essas bombas são diferentes, se a segunda bomba vai aguentar a pressão causada pela primeira, a carcaça dela vai aguentar. Por isso, se eu tenho bombas diferentes, eu devo sempre instalar primeiro a bomba menor. Então aqui nós teríamos o escoamento. Importante observar que a potência da associação é a soma das potências de cada bomba. Então, se eu lembrar que potência nominal da bomba, potência absorvida da bomba, potência mecânica é calculada como sendo γQ HB, eu vou fazer esse cálculo para a associação, para a bomba 1 e para a bomba 2, observando que o γQ é o mesmo, porque a vazão que passa por uma passa pela outra e o fluido é o mesmo. A partir daí, eu consigo obter uma expressão para o cálculo do rendimento da associação. Eu vou ter o HB da associação dividido por HB1 rendimento 1, HB2 dividido pelo rendimento 2. Claro, se as bombas são iguais, eu vou acabar concluindo que o rendimento vai ser o mesmo. Isso dá para se observar. Operação de bombas iguais em série. Então aqui, olha, nós temos a associação em série, aqui nós temos a nossa curva da CCI. No cruzamento, eu vou ler a vazão do ponto de trabalho, o HB do ponto de trabalho, e aqui, aonde cruzar da primeira bomba, já que elas são iguais, eu vou ler o rendimento, que vai ser o rendimento tanto da bomba isolada quanto da associação em série. O rendimento é o mesmo quando as bombas são iguais. Agora, se as bombas forem diferentes, lembra, a bomba menor sempre primeiro. Eu teria, no cruzamento da CCI com a associação em paralelo, o ponto de trabalho. Aqui eu leio o HB do ponto de trabalho, aqui eu desço e vou ler a vazão do ponto de trabalho. Só que ela vai acabar cruzando as duas curvas das bombas. Quando cruza a bomba 1, eu tenho o HB1 e nesse ponto eu tenho o rendimento da bomba 1. Cruzou a bomba 2, eu vou ter o HB2 e o rendimento da bomba 2. E aí eu vou aplicar a nossa formuleta para o cálculo do rendimento da associação. Vamos associar as bombas em série e resolver o nosso problema. Para a mesma vazão, somamos o HB. Como as bombas são iguais, vamos multiplicar por 2. Então nós teríamos aqui, olha, na associação eu pego este valor, as bombas são iguais, só multiplico por 2, e aí eu tenho todos os pontos. Bastou pegar o HB e multiplicar por 2, isso pelo fato das bombas serem iguais. Aí nós chegamos às nossas curvas. Vamos mostrar passo a passo como é que eu chego nessa curva. Claro, recorrendo ao Excel. Bom, nós vamos ver como levantamos as curvas, tanto da bomba quanto da instalação, ou seja, a CCB e a CCI. Na verdade, a CCB vai estar incompleta, porque nós não temos o NPSH requerido em função da vazão. Mas vamos lá. Então, o que nós fazemos? Selecionamos as duas colunas, a vazão e a carga manométrica, e vamos inserir dispersão. E aqui está a nossa curva. Vamos deslocá-la para uma outra aba. Então, mover gráfico, nova planilhas. Nós vamos marcar ponto de trabalho, que é esse nosso objetivo final. Então está cá, eu vou ampliar aqui para 14, vou ampliar aqui para 14, aqui nós vamos obtenção do ponto de trabalho, vamos por isso como 18, vamos colocar títulos no eixo, aqui eu vou ter H em metro e rendimento da bomba em porcentagem. Vamos acertar isso para 16, que é rendimento. Vamos acertar os eixos, clicamos com a direita, formatar eixos para marcar subdivisões. Então nós teríamos aqui interno, aqui interno. Aqui nós teríamos também com 16, a vazão em metro cúbico por hora. Vamos colocar as divisões, interno, interno. Estamos aí. Agora vamos colocar a linha de tendência. Pegamos um dos pontos, clicamos com a direita e colocamos adicionar a linha de tendência. Vamos colocar uma polinomial, vamos definir o ponto de intersecção, que era 17,2. Vamos pedir para aparecer a equação, o R ao quadrado, que me indica a porcentagem de pontos que obedece à equação. Vamos colocar isso para 12 em azul. O Y é o nosso HB, o X é a nossa vazão. Então está aqui a curva da bomba. Agora vamos acrescentar a curva do rendimento. Então selecionamos o gráfico, clicamos com a direita e selecionar dados. Então nós vamos adicionar o rendimento no eixo
X, nós vamos selecionar, nós pegamos só o trecho que o rendimento é definido, então temos as vazões, no eixo Y, o rendimento, ok? Aqui nós não vamos colocar a linha de tendência, não temos a intersecção, então selecionamos um ponto, clicamos com a direita, adicionar a linha de tendência, vamos colocar polinomial também, não vamos definir a intersecção, vai ser só a equação e o R ao quadrado. Então aqui nós vamos colocar 12, no meu Y eu tenho o rendimento e no meu X eu tenho a vazão. Rendimento. Então aqui nós estamos com a curva da bomba. Agora vamos traçar a CCI. Então novamente selecionamos o gráfico com a direita, selecionar dados. Nós vamos adicionar a nossa CCI. Eixo X, as vazões. Então vamos para a planilha, as vazões. Eixo Y, os nossos HS. Ok. Aqui nós temos que o nosso HS no ponto de vazão nula é 27.1. Então nós vamos adicionar a linha de tendência, uma polinomial, definir a intersecção em 27,1, exibir a equação e exibir o R ao quadrado. Então está aqui a nossa CCI. Vamos passar para 12. Aqui nós temos no lugar do Y nosso HS, no lugar do X a nossa vazão. E está aqui detetado o problema que temos nessa instalação. Qual é o problema? O nosso ponto de shutoff ficou abaixo da carga estática, então não existe o cruzamento da CCI com a CCB, o que garante nós não teremos o ponto de trabalho. Então, do jeito que está, essa bomba não consegue bombear. Vamos tentar resolver isso. Como? Associando em série as bombas. E na associação em série, nós mantemos a vazão e dobramos o HB. Isto porque nós já temos uma bomba reserva na casa de máquina. Então, voltando para a planilha, eu vou ter que dar associação para a mesma vazão, eu simplesmente vou dobrar o meu HB. Então, eu simplesmente dobrei e vou colocar aqui os valores. E vou adicionar esta curva da associação aqui. Então, eu novamente seleciono o gráfico com a direita, seleção de dados, adicionar, associação em série. No eixo X, a vazão é a mesma, não posso esquecer disso. Eu seleciono as vazões. No eixo Y, a associação, que dobrou o meu HB. Então está aqui, dobrei o meu HB. E quando eu coloco a minha curva, observem que eu passo a ter um cruzamento. Então está aqui a curva da associação, adicionar a linha de tendência, polinomial, a intersecção é em 34,4, mandar exibir a equação e exibir o R ao quadrado. Então nós temos aqui a nossa curva da associação em série das bombas. No lugar do Y, eu vou colocar o meu HB da associação. HB da associação. Associação série. Associação série. No lugar do X, a minha vazão. E eu observo que aqui eu vou ter um ponto de trabalho, porque existe o cruzamento da CCI com a CCB. Então aqui nós teríamos a nossa situação. Esse aqui seria, vamos passar essa parte aqui para subscrito, pontinho. Temos a equação. Agora fica fácil da gente determinar o ponto de trabalho. Por quê? Basta igualar esta equação da associação em série das bombas com a CCI. Vou cair numa equação do segundo grau e vou resolvê-la por Bhaskara. E vou achar a minha vazão de trabalho. Achando a vazão de trabalho, eu automaticamente vou ter o meu HB da associação. Automaticamente, como as bombas são iguais, eu vou ter o meu rendimento. Ok? Vamos fazer isso com mais detalhes. Como já mencionamos no próprio Excel, no cruzamento da CCI com a CCB da associação em paralelo, aqui, nós vamos definir o ponto de trabalho. E como nós vamos fazer isso? Vamos igualar a equação da CCI com a equação da associação em série. A partir daí, nós temos a equação da CCI, a equação da associação em série, igualando, nós vamos acabar caindo numa equação do segundo grau, e aí vamos resolver pelo Bhaskara. E nós vamos obter, desta maneira, uma vazão de trabalho igual aproximadamente 18,837 metros cúbicos por hora. Eu pego esta vazão e lanço na minha equação da CCI ou na minha equação da associação em série. Eu vou optar por lançar na CCI, já que ela tem o R ao quadrado igual a 1, ou seja, 100% dos pontos obedecem à equação. Substituindo nela, eu vou obter um HB do ponto de trabalho igual a 32,66 metros. Agora, o que eu faço? Eu sei que o rendimento da associação em série
como as bombas são iguais, é igual ao rendimento de uma bomba única. Então eu vou pegar a equação da linha de tendência do rendimento e vou jogar a vazão da associação lá e vou obter o rendimento da bomba. Então, a partir daí, eu tenho que o meu rendimento é 53,32%. Ora, eu tenho a vazão, 18,837 metros cúbicos por hora. Eu tenho o HB, 32,66 metros. Eu tenho o rendimento, 53,32%. Eu posso calcular a potência da associação. Então, no caso, a potência da associação seria gama, o Q da associação, HB da associação, dividido pelo rendimento. Foi dada a massa específica, multiplico por 9,8 para ter o peso específico, pego a minha vazão de trabalho, divido por 3.600 para trabalhar em metros cúbicos por segundo, multiplico pelo HB, divido pelo rendimento e vou obter uma potência da bomba associada, uma potência mecânica, uma potência absorvida pela associação em série de 3.130 watts. Agora, vamos tentar resolver a outra parte. Vamos fazer um exercício para o nosso cérebro. Ache a equação da CCI para instalação operando sem bomba e responda. Existe a vazão em queda livre? Se não existir, qual a solução que você daria e qual o ponto de trabalho obtido? São dados. Eu tenho agora a situação do meu G2 fechado, então eu tenho esse escoamento aqui, ó. O G1 está aberto e eu venho para cá. Lembrando que esta pressão, quando eu estou nessa situação, é 1,5 kgf por centímetro quadrado. Aqui estão o significado de cada uma das singularidades. Então, eu tenho uma saída normal do reservatório, 2, eu tenho uma válvula gaveta e assim por diante. Toda a descrição de todas as singularidades. Vamos pegar mais um exemplo. 10, uma redução de 3 para 2 polegadas. Toda a tubulação de aço 40. São dados ainda, olha, eu tenho o número da singularidade, o seu nome, o comprimento equivalente dela, da onde eu tirei esse comprimento, o seu diâmetro nominal, o seu diâmetro interno e a sua área de seção livre. Com todos esses dados, agora eu gostaria que vocês resolvessem esse problema. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Lembre, ao exercitar seu cérebro, você se torna mais inteligente e se responsabiliza por uma formação eficiente e sustentável. Até breve.